Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula extra aqui que nós tivemos o nosso mini curso que aconteceu nessa última semana e estamos fazendo agora aulas extras complementares. Por quê, pessoal? Porque nós tivemos ali muitos pedidos ao longo do nosso mini curso de temas ali complementares ao que nós vimos nessas 4 aulas aí do mini curso, sendo cada aula aí com 2 horas de duração, um total de 8 horas do mini curso, e agora com esses assuntos, né, temas complementares. Então, seja muito bem-vindo aqui a mais essa aula, você que está falando aí da região sul, sudeste, nordeste, qualquer região do país, ou fora do país, tem vários profissionais aí que estão nos acompanhando de fora do país também. Sejam muito bem-vindos, você que está assistindo no seu computador, no seu celular, no tablet, na Smart TV, seja muito bem-vindo. Então, dando sequência aqui a essas aulas complementares, aulas extras, nós veremos na aula de hoje como desenvolver um estudo de macrodrenagem, ok? Nós vimos na aula 1 do mini curso que a drenagem urbana, ela tem um mini guarda-chuva de microdrenagem e tem um mini guarda-chuva de macrodrenagem, né, que obviamente muita coisa se cruza, mas também muita coisa ali é diferente nessas duas esferas, né? A grandiosidade das obras são diferentes, os métodos são diferentes. Então, por isso que nós vamos abordar aqui com vocês, nessa aula de hoje, o tema de macrodrenagem, como desenvolver na prática aí um estudo de macrodrenagem. Beleza? Eu sei que talvez aí muitos já tenham tentado desenvolver estudos de macrodrenagem, mas esbarraram um pouco na dificuldade, na insegurança, devido a ter muitos métodos, muita sequência a ser seguida, ou difere muito da microdrenagem, que é o mais usual. Então, existem N dificuldades para a gente absorver esse conhecimento. É por isso que essa aula de hoje está sendo realizada aqui com vocês, tá? E nós vamos colocar aqui uma linguagem brutalmente didática para você aprender, ou a segunda opção, você aprender, tá bom? Não tem escapatória aí, não. Beleza? Então, pessoal, antes da gente começar, queria deixar um recado para vocês que hoje vai ser o nosso último dia com as nossas inscrições abertas para o nosso treinamento completo de drenagem urbana, ok? Então, nós abrimos as inscrições alguns dias atrás e hoje até 11h59 da noite vai ser o nosso último dia. Então, se você não garantiu ainda a sua vaga nessa nova turma, clica no botão, no link que está na descrição desse vídeo e garanta a sua inscrição enquanto é tempo, ok? Depois de meia-noite acabou as inscrições, não tem prorrogação, então seguiremos com essa nova turma. Inclusive já vai ter um encontro ali ao vivo na próxima terça-feira. Então, garanta sua vaga aí se você ainda não se inscreveu. Aqueles que já se inscreveram, sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso treinamento completo. Muitos ingressaram na plataforma de forma integral também. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso trabalho. Eu sei que alguns aí comentaram, professor, mas eu gostei do trabalho, mas olha só, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, para uma próxima turma, né? Porque acho que não é o tempo, agora o momento. Galera, a gente sofre muitas vezes de procrastinação, né? Eu comentei, acho que na aula 2 ou 3, que é natural do ser humano. Então, se a gente não faz nada, a gente vai ficar procrastinando várias decisões importantes na nossa vida, tá? Desde decisões importantes e decisões não tão importantes assim, tá? Se você for pegar, por exemplo, né, a quantidade de pessoas que deixa para fazer a declaração de imposto de renda no 47 do segundo tempo é gigante, né, o número de pessoas. Né? Então é natural do ser humano procrastinar. Né? Se fosse depender só das nossas vontades humanas mesmo, assim, de baixa vontade, a gente ficaria a tarde inteira no sofá, na coberta, assistindo Netflix, e é isso aí, né? Comendo pipoca, chocolate. Mas não, a gente é convidado, né, a cumprir com a nossa missão, cumprir com o nosso chamado, e muitas vezes o seu chamado é de atuar dentro da drenagem, né, de auxiliar aí a sua cidade, seu estado, de desenvolver os seus trabalhos, de faturar com os seus projetos, consultorias, trazer renda para sua casa, você que é pai de família ou mãe de família, né, buscar uma estabilidade para a sua família, para os próximos 2, 3, 4, 5 anos. Então, esse é o chamado aqui para vocês dessa aula, desse mini curso que nós finalizamos, né, de você ingressar
e virar essa chave aí, virar essa ignição na sua carreira profissional. E te dando até 3 motivos aí para você quebrar essa procrastinação e tomar uma decisão. É o seguinte, primeiro motivo, nós não temos ainda datas para próximas turmas nesse ano de 2024, tá? Segundo motivo, se você for pegar o curso de drenagem urbana, treinamento de drenagem urbana no ano passado, ele devia ser uns 40% mais barato, né? Então ele vai sofrendo ajuste de preço ao longo do tempo. Por quê, professor? Cada inflação também, né? Tudo vai ficando mais caro. Mas, pessoal, nós vamos revisando as aulas, nós vamos acrescentando aulas, nós vamos acrescentando módulos e ele vai ficando cada vez mais robusto e mais completo para vocês. Então, deixar para uma próxima turma, que talvez seja no ano que vem ou não, é pagar mais caro, né? É gastar mais dinheiro, que eu tenho certeza que você não quer fazer. Mas o pior de tudo, pessoal, é assim, são as oportunidades que vão passando, né? Então, semana passada tiveram oportunidades nos nossos grupos de networking. Hoje de manhã nós recebemos aqui 2 demandas que a gente vai repassar para os alunos e você está fora desse ciclo, né? Então, se você não ingressou ainda, você vai deixar muitas oportunidades pelo caminho. E olha só, uma oportunidade que você pega já paga o treinamento 9, 10, 15 vezes, tá? Então, assim, não fique fora desse networking, beleza? Não fique fora. Beleza, pessoal? Então, link aí na descrição. Ainda quem não conseguiu garantir a sua vaga, clica aí e garanta enquanto é tempo. Certo? Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente iniciar. Deixa eu jogar aqui a janela aqui para vocês. E aí eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer na noite de hoje, tá? Então, olha só. Nós temos aqui uma região aqui de São Carlos, que nós vamos fazer um estudo de macro drenagem, tá? Então, perceba que nós temos as curvas de nível, nós temos aqui um pouco da locação do local, nós temos os cursos d'água, né? E aí, o que acontece? Existe um ponto aqui de travessia, que é justamente nesse ponto aqui, ó, tá? Nós temos aqui essa travessia, e nós vamos fazer uma análise aqui hidráulica, uma análise hidrológica, um estudo de macrodrenagem, ok? Então, é isso que nós vamos fazer nessa noite. Além de fazer a delimitação de bacia, cálculo da vazão de projeto, calcular a seção hidráulica, tá? Então, todo esse processo aí que nós vamos desenvolver com vocês, beleza? Eu já adianto para vocês o seguinte, pessoal, o nosso primeiro passo aqui, um dos primeiros passos, vai ser a delimitação da bacia hidrográfica desse estudo de macrodrenagem. Esse processo ele pode ser feito de várias formas, vários caminhos, ok? O caminho mais arcaico é fazer na mão, né? Você plotar uma planta em escala, fazer na mão, né, a delimitação. Outro caminho é você fazer no AutoCAD, né? Outro caminho é você fazer no Civil 3D. Outro caminho é você utilizar ferramentas de geoprocessamento, como ArcGIS, como QGIS. Outro caminho é você fazer dentro do REC HMS já plugar com a sua modelagem hidrológica. Então, existem vários caminhos. Inclusive, aqui dentro do nosso treinamento, você vai encontrar vários desses caminhos aqui dentro do treinamento de drenagem urbana. E para aqueles que vão ingressar também dentro da plataforma como um todo, né, de forma integral, nós temos aqui treinamento de ArcGIS Pro, onde você aprende a fazer a delimitação de bacia hidrográfica também, utilizando a ferramenta do ArcGIS, né? Aqueles que utilizam o QGIS também aprendem a fazer a delimitação utilizando a ferramenta QGIS, que é uma ferramenta de geoprocessamento gratuita. Aqueles também que vão fazer modelagens, né? Você consegue fazer a delimitação via REC HMS, né? Então, por exemplo, aqui dentro do treinamento de REC HMS, a gente consegue importar aqui um modelo digital de elevação, como está mostrando aqui para vocês. Vou até maximizar. E aqui dentro desse modelo digital de elevação, a gente consegue fazer a delimitação dessas bacias hidrográficas. Por exemplo, aqui nós temos um modelo, né, que foi trabalhado, e aqui as subdivisões das bacias já realizadas, olha só. Você consegue fazer a delimitação das bacias direto do REC HMS e já criar os objetos de modelagem. Então, é uma ferramenta assim muito potente, tá? Então, aqui nós temos essa possibilidade, esse caminho também de fazer a delimitação de bacia hidrográfica, tá? Você que trabalha com QGIS, né, sabe também que dá para fazer a delimitação via QGIS. Então, nós temos várias aulas aqui, justamente para a gente fazer um estudo aqui dessa região também,
fazendo a delimitação pelo QGIS. Então, existem vários caminhos aí para a gente chegar nesse resultado, né? Obviamente, eu separei um caminho mais simplificado aqui para vocês, né? Utilizando as curvas de nível aqui mesmo numa carta IBGE, para que você, primeiro, né, independente de qualquer ferramenta, saiba fazer, saiba o conceito que está por trás dessa delimitação, consiga exercitar isso, consiga ler cartas topográficas, ler topografias, saber onde estão as cristas da topografia, como que vai delimitar essa bacia, ou quando você for utilizar uma ferramenta mais avançada, como nós temos aqui na nossa plataforma, que você tenha também o senso crítico de saber, olha, isso aqui está certo, isso aqui não está certo, isso aqui está coerente ou não está coerente, tá? Então, isso é importantíssimo para vocês. Então, olha só, se eu tenho aqui o meu ponto final, que é o meu exutório, que vai ser essa travessia, já marquei ela aqui, e olhando aqui para a montante, ó, que são essas curvas de nível que nós temos, olhando para a montante, eu preciso, primeiro passo, identificar os pontos mais altos da topografia que eu tenho a montante, tá? Por exemplo, ó, tá vendo esse anel aqui, ó, de topografia, que nós temos a cota 543, né? Temos essa cota aqui. E aqui nós temos um anel fechado, que provavelmente deve ser a curva de nível 540, tá? Então aqui nós temos curvas a cada 20 metros, né? Então 540, 520, 500, né? Aqui 480, né? Então a gente consegue ver isso daqui, ó, através das nossas curvas e através desses anéis. Então olha só, aqui eu tenho um ponto alto na topografia, né, na 543, mais ou menos aqui, tá? Se eu for olhar mais para cá, ó, eu tenho mais um anel fechado, que é mais um ponto alto na topografia, ó, que está na cota 564. Se eu for olhar para cá, eu já tenho outros cursos d'água, tá vendo? Então a água, quando é precipitada aqui, ela vai escoar para esse curso d'água, nessa região. Aqui também vai escoar para esse córrego aqui dos Morais, né? Nesse outro lado aqui, ó, também vai escoar para esse afluente do córrego dos Morais, né? Então, eu começo a enxergar um pouco dessas divisões, ó. Então, olha só, como eu tenho um ponto alto aqui, quando chover nessa região, parte da água, ela vai vir para cá, né? Porque é justamente a crista aqui, né? E parte da água, ela vai vir para o outro lado, né? E vai contribuir aqui com outro córrego, que é o córrego dos Morais aqui, tá? Então, eu começo a ver essas divisões aqui nesses pontos altos. Aqui é a mesma coisa, ó, se eu tenho um ponto alto, quando chover aqui, parte dela vai aqui para o meu córrego, né, do Borá, e essa outra parte dela aqui vai provavelmente para esse afluente aqui, ó, do córrego dos Morais também, tá? Então, mais uma divisão. Se eu for olhando aqui, ó, mais um braço, ó, mais uma divisão, tá? Se eu for descendo aqui, ó, tenho mais um ponto alto aqui em cima de divisão. Então, que choveu para cá já vai escoar para outros cursos d'água, né? Se eu for olhando o contorno, eu tenho mais curso d'água aqui. Então, minha curva de nível vai estar jogando para esse curso d'água aqui, que é o córrego da Figueira. Se eu for olhando na lateral, tenho mais um ponto alto aqui, ó, que vai começar a jogar água para o meu córrego também. Então, olha só, como eu tenho esse anel quase que fechado da curva de nível, o que está chovendo nessa área vai vir para cá, seguindo as curvas de nível, né? E o que está chovendo nessa área vai vir para cá, ó, seguindo as curvas de nível. Então, ele vai descer para cá até chegar no braço aqui do córrego da Figueira. Então, perceba que essas divisões, elas são importantes para a gente ir se situando, né? Qual é a área que realmente vai contribuir com o nosso ponto, né, de estudo e qual que é a área que não vai contribuir, né? Então, perceba que aqui eu tenho um ponto bem de divisão de 3 córregos aqui, ó, tá vendo? Então, primeiro passo, né, pessoal, a gente identificando esses pontos de divisa, esses pontos de corte aqui, né, da lâmina d'água para um lado ou para o outro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um córrego, né, que está paralelo ao meu trecho de estudo, e a minha curva de nível ela está descendo para esse córrego. Então, aqui nessa divisão, ó, obviamente, quando chover, a água, parte dela vem para cá, e dessa metade aqui, ó, também ela desce para cá, que é o meu córrego de estudo. Percebe? Então, eu começo a ver essas divisões aqui na minha topografia para traçar a minha bacia, tá? Então, o traçado da minha bacia ficaria muito similar ao que eu tenho aqui, ó, né? Deixa eu mostrar o próximo passo para vocês. Ao que eu tenho nessa imagem aqui, ó, tá? Então, olha só, ele está saindo aqui do meu ponto exutório, né? Pega essa área aqui lateral,
porque desse ponto aqui, ó, já começa a descer para o outro curso d'água aqui, ó, que vai chegar no córrego da Piedade, né? Aqui eu tenho uma divisa central, porque o que choveu no meio aqui, metade vem para cá, outra metade vem para cá, então a divisa aqui. Aqui também, ó, tenho mais um afluente aqui, né? Então tem uma divisão, né? Vou conectar com mais um ponto alto de divisão, vou conectar com outro ponto alto lá embaixo de divisão. Olha só, contornando aqui bem o meio das curvas de nível, pegando mais um ponto de divisão, daqui vem para cá, daqui vem para cá, contornando essa parte final e voltando aqui até o meu exutório, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa bacia hidrográfica, ok? E nós vamos trabalhar para fazer o estudo dessa travessia. Perceba que tudo que está fora dessa bacia, o que chover na região fora vai para outros córregos, ou vai para outros afluentes, mas o que chover dentro da bacia justamente vai para o nosso trecho final de estudo. E para isso, né, pessoal, preparei aqui uma planilha, onde nós temos aqui também todo um passo a passo que nós vamos utilizar nessa aula e depois nós vamos utilizar um software aí também para a gente fazer os cálculos hidráulicos, ok? Então, olha só, aqui, primeira etapa, como a gente sempre faz, uma extração de dados. Então, qual que é a área da bacia de contribuição? Vou pegar ela aqui, ó, a minha área, né? Vou selecionar ela aqui, vou copiar e vou jogar ela aqui na planilha, tá? Então, já tem metros quadrados e quilômetros quadrados. Qual que é a cota da crista? Bom, pegando aqui meu ponto mais alto, que é essa daqui, né? Eu teria aqui, basicamente, ó, vamos pegar aqui a nossa curva de nível, né? Essa curva de nível aqui é a 560, né? Então, eu teria aqui uma cota aqui próxima da 570, 575, né? Teria essa cota aqui como mais alta aqui, né? Como a minha cota mais alta que eu teria no final do meu Talveg, né? Então, perceba que esse ponto aqui, ó, ele está quase na mesma cota que esse ponto aqui, tá vendo? Então, 575, tá? Que eu vou adotar. 575 de cota de crista. E de exutório? Bom, se essa cota aqui, né, é a 560, 540, 520, 500, né? Aqui a minha travessia está entre as minhas curvas de nível 500, tá? Então, minha próxima curva de nível é essa daqui, que é 480, então eu vou adotar aqui 490, tá? 490 como cota de exutório. E o comprimento do Talveg? Então, eu vou pegar o comprimento total do meu Talveg, que é o traçado principal aqui, vou copiar essa extensão e vou colar aqui também no meu dado inicial de extração. Então, aqui eu já tenho desnível, tenho o comprimento do Talveg, tem as minhas cotas, tem a minha área, né? Então, já está lançado aqui, beleza? Show! Próximo passo, então, pessoal, é calcular, né, o tempo de concentração. Então, nós estamos utilizando a mesma equação que nós utilizamos no minicurso de drenagem urbana, a equação de Kirchhoff, que leva em consideração o L, que é o comprimento do Talveg, só que em quilômetros, ok? E o ΔH, que é o desnível do Talveg em metros. Então, quando eu aplico essa equação, eu tenho um tempo de concentração de aproximadamente 70 minutos, tá? Próximo passo, tempo de retorno. Bom, tempo de retorno agora, pessoal, nós estamos adotando o tempo de retorno de 100 anos, tá? Então, tem uma colinha aqui, ó, que é justamente do DAE, né? Uma referência aqui da instrução técnica do DAE. Então, se eu pego aqui, por exemplo, zona rural, né? Que está em desenvolvimento, né? Ou expansão urbana, já seleciona aqui 100 anos, tá? Se eu coloco aqui zona rural de pouca importância, sem desenvolvimento, é 25 anos, tá? Então, vou adotar aqui 100 anos como tempo de retorno pela instrução técnica do próprio DAE, beleza? Próximo passo, pessoal. Isso aqui é a cidade de São Carlos, né? Então, eu estou pegando os parâmetros aqui no plúvio da cidade de São Carlos, aplicando no meu shape aqui da minha equação da intensidade de chuva, onde eu tenho K, A, B, C, que são os parâmetros do plúvio, e o TR é o tempo de recorrência, que é 100 anos, e o Tzinho é o tempo de duração, que é 69 minutos, certo? Então, aplicando aqui esses parâmetros nessa equação, eu tenho uma intensidade de chuva de 113,92 milímetros por hora. Beleza? Então tá. Então olha só, pessoal. A minha área de contribuição
é de 8 quilômetros quadrados. Lembra que a gente viu no mini curso de drenagem urbana que áreas até de 2 quilômetros quadrados você pode utilizar o método racional, ok? Agora, áreas acima de 2 quilômetros quadrados, aí já o método racional ele vai superestimar a vazão. Então, olha só, aqui eu estou com uma área acima de 2 quilômetros quadrados, porque é um estudo de macrodrenagem. Então, se eu aplicar o método racional aqui, a chance é que ele vai superestimar demais a minha vazão, tá? E aí vai descolar da realidade, vou ter uma vazão que é muito fora da realidade. Então, eu preciso adotar outro método, né, chuva-vazão, ok? E aí, pessoal, existem vários métodos chuva-vazão, tá? Então, eu tenho racional modificado, tenho Paivu, Coqueio Errado, SCS, Snyder, por aí vai. Inclusive, dentro aqui do treinamento de hidrologia, que está dentro da nossa plataforma, tem um módulo aqui, ó. Acho que é o módulo 3. Ó, então, eu tenho o método racional, tenho o método racional modificado, tenho o Ipaivu, tenho Coqueio Errada, tenho o diagrama unitário triangular, diagrama curvilíneo, diagrama de projeto, por aí vai. Então, tem um monte de método, tá vendo? E aí, o que nós vamos adotar aqui é o método Ipaivu, tá? Método Ipaivu. Então, esse método Ipaivu, aqui em São Paulo, ele é recomendado até áreas de 200 quilômetros quadrados. Ele é um método bem simplificado, tá? Então, perto de um SCS, por exemplo, ele não leva em consideração alguns parâmetros, né? Como umidade antecedente do solo, distribuição temporal da chuva, né? Ao mesmo tempo, ele leva em consideração alguns parâmetros, como coeficiente de forma da bacia, que o racional não leva, né? Distribuição espacial da chuva, que o racional também não leva. Então, ele está entre os dois, né? Ele está entre o racional e o SCS. Ele é mais completo que o racional e bem menos completo que o SCS, ok? Então, é esse método que nós vamos adotar aqui na aula de hoje. E o passo a passo desse método nós colocamos aqui, sendo que o primeiro passo aqui é o seguinte, ó, é um fator de forma, tá? Que relaciona a forma da bacia, né, com um círculo que tem a mesma área, tá? Isso daqui nos ajuda a enxergar na sequência qual que é o formato dessa bacia. Se essa bacia é mais alongada, ela é mais achatada, tá? Então, obviamente que dependendo do formato da bacia, o nosso risco hidráulico ali pode aumentar ou diminuir. E esse é um efeito que o método racional não levava em consideração. A gente só entrava com o coeficiente A de área, e se a área é alongada, se a área é achatada, ninguém sabe, tá? Então, aqui esse fator de forma, ele é calculado da seguinte forma. L, que é o comprimento do Talveg, dividido por 2 vezes A, que é a área, dividido por π elevado a meio. E aí eu tenho esse fator de forma aqui de 1,59, ok? Beleza. Com esse fator de forma, aí eu vou calcular o coeficiente da bacia, tá? Então, olha só, esses dois fatores aqui, eles levam em consideração realmente a forma da nossa bacia, tá? Então, se ela é mais achatada, o meu Talveg tende a ser menor. Se ela é mais alongada, o meu Talveg tende a ser maior, tá? Isso muda a dinâmica de escoamento na bacia. Então, por exemplo, o meu coeficiente de forma, que é representado pelo C1, ele vai ser igual a 4 dividido por 2 mais fator de forma. Então, já tenho o fator de forma, tá tudo certo, só aplicar na equação, tenho o meu C1 aqui, beleza? Próximo passo, pessoal, coeficiente volumétrico de escoamento, tá? Que seria similar ao nosso runoff, que nós vimos lá no mini curso de drenagem urbana. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma média ponderada, porque olha só, a nossa bacia aqui, ela é composta por áreas distintas. Ó. Eu tenho área urbanizada, tenho área verde, eu tenho área menos urbanizada, tá vendo? Então, aqui nós selecionamos essas áreas para que a gente pudesse fazer uma média ponderada. Como que nós vamos fazer isso? Olha só, primeira coisa, estou definindo que tem uma área muito densa de urbanização, né, que é essa área cinza mais escura aqui que nós temos na tela, né? Estou definindo que tem uma área verde, que é justamente essa área verde que está representada aqui, e uma área urbanizada menos densa. Tá vendo que as edificações são mais espaçadas, é menos denso do que esse cenário aqui? Então, nós fizemos essa subdivisão dessas 3 áreas aqui para estudar esses coeficientes de runoff. E aí, como nós vamos fazer? Primeira coisa, eu tenho o coeficiente de runoff para cada área, pegando aqui a referência de São Paulo.
né? Então, edificação densa 0,7, não muito densa 0,6, matas 0,2, tá? E agora eu vou determinar a área de cada uso e ocupação de solo que eu tenho na minha bacia. Por exemplo, ó, vamos pegar a primeira aqui, que é a área densa. A área densa, que é essa mancha cinza, vou pegar a área aqui de 46, deixa eu copiar ela aqui, ó. Vou colar aqui. Está em metros quadrados, beleza? Área não muito densa, que é essa área aqui de baixo, ó, né? Edificações mais espaçadas e tal. Então, vou pegar essa área aqui também e vou colar aqui, ó. Opa, cadê a planilha? Aqui. Matas e parques, né? Então, eu vou pegar a área verde, pegar a área dela. Cadê a área dela aqui agora? Pera aí, deixa eu ver se consigo pegar por aqui. Então, selecionando essa área verde, né, para pegar justamente essa área de contribuição e colocar na minha planilha. Aqui não. Então, estou selecionando ela aqui. Color. Então, aqui na área verde, pessoal, vou fazer o seguinte, né? Vou pegar aqui a minha área total, né, que eu já tenho lá em cima, e vou fazer menos essa área aqui, menos essa área aqui, tá? Eu tenho minha área verde e eu tenho o meu coeficiente aqui com a média ponderada de 0,52, ok? Então, olha só, agora nós vamos calcular o coeficiente da bacia, porque na equação aqui do Ipaivu, ele leva em consideração o C, mas esse C não é o coeficiente de runoff, né? Ele é esse coeficiente da bacia. E esse coeficiente da bacia leva em consideração esse coeficiente de runoff, sim, leva em consideração aqui o coeficiente da própria bacia, do formato aqui da bacia, e o fator de forma. Então, perceba que ele faz uma relação não só do runoff, né, mas ele leva em consideração a forma da bacia. E esse C final, ele entra na equação. Então, às vezes o pessoal confunde, né, como runoff, mas não é. Né, ele é uma composição que nós temos aqui, ó. Então, aqui entra o fator de forma, o coeficiente volumétrico, o coeficiente da bacia, e eu calculo esse valorzinho aqui, ok? Beleza. Próximo passo, pessoal, é o seguinte, fazer uma distribuição espacial da chuva, tá? Imagine que quando eu tenho uma bacia pequenininha, o que está chovendo em toda a bacia acaba sendo mais uniforme, porque a bacia é pequenininha, então não tem tantas mudanças. Imagine só, você tem o quintal da sua casa, está chovendo no quintal, numa ponta do quintal, na outra ponta do quintal, pô, a chance é que tenha a mesma chuva, né, basicamente. Conforme eu vou aumentando o tamanho do quintal, vou passando para quilômetros, 5, 6, 7, 8 quilômetros, pode ser que um ponto da bacia está chovendo e outro ponto, por ser tão distante, nem está chovendo. Né? Então, assim, essa distribuição espacial da bacia começa a fazer efeito. Tá? Por isso que esse método leva em consideração também justamente essa distribuição espacial. E como que a gente determina essa distribuição? Olha só, eu tenho esse ábaco, que tem essas curvas aqui com essas durações de chuva, e aqui no eixo horizontal as áreas da bacia. E no eixo vertical tem o K, que é justamente o coeficiente aqui de distribuição espacial. Então, a área da minha bacia, vou pegar aqui, ó, uma flechinha. Opa, vou pegar uma flechinha aqui. Aqui, ó, a área da minha bacia é o seguinte, é 8 km quadrados, né? Aqui eu tenho 10, vou pegar aqui na metade, 8, tá? A minha duração de chuva vai ser na casa lá de 1 hora e pouquinho, né? Então tem a curva preta aqui, ó, vai subir lá, né? Vai ficar mais ou menos por aqui, ó.
tá? E aí eu vou pegar e vou rebater essa minha flechinha aqui. Deixa eu fazer outra flechinha para cá agora. Então, daqui para cá, eu tenho o meu valor, que vai ser 98,5, né? Vou colocar aqui 98,5. Tá? Então, como é porcentagem, ele já faz a divisão por 100. Aí eu tenho o meu K. Então, olha só, para a minha equação do método de Paivu, eu tenho C, que não é o coeficiente de runoff, né? É uma composição aqui, ó, de variáveis, né? Então, fator de forma, coeficiente volumétrico e coeficiente da bacia, tá? Tenho C. O I é justamente a intensidade de chuva, que nós já havíamos calculado lá em cima, ok? Não tem muita mudança. O A também é a área de contribuição total, só que tem 1,9 aqui, porque ele tem esse fator redutor, né, para não extrapolar a vazão. E o K é justamente esse fator que eu tenho aqui de distribuição espacial da chuva. Vezes 1,10, porque essa equação é montada para uma vazão, né, de cheia, sem contar a vazão de base. Então, vezes 1,10 já pegando a vazão de projeto. E aí nós temos aqui 82 metros cúbicos por segundo. Essa vazão é o que vai passar aqui, ó, nessa travessia, tá? É o que vai chegar nessa travessia. Agora, como que a gente vai avaliar o tamanho da travessia para suportar essa vazão? Então, aqui a gente sai de um aspecto hidrológico, a gente vai para um aspecto hidráulico, né? Então, dentro do aspecto hidráulico, nós temos aqui uma seção, né, de sugestão para a gente avaliar, que é justamente essa seção aqui, ó, onde eu tenho 2 metros de altura, 16 de largura, né, e 2 metros do outro lado. Isso daqui, obviamente, pessoal, essa geometria, a gente vai precisar de uma topografia, né, da travessia, para saber qual que é o desnível da margem, para saber qual que é a largura do leito, né? Também, se o leito tiver 2 metros de largura, não tem como fazer 16 metros aqui, né? Vai abrir um baita de um vão gigante, né? É a mesma coisa se tiver um leito de 30 metros, se eu fizer de 16, vai se angular tudo. Então, preciso ter uma topografia ali, né, do ponto da travessia, para saber o desnível da margem. Se a margem tem 5 metros de altura, bom, tem as contenções laterais, mas teria um talude em cima das contenções, né? Se ela tem 1 metro de altura, pô, vou ter que aterrar atrás da contenção, então preciso estar muito conectado com a topografia do local, topografia justamente do ponto da travessia, ok? E esse processo que nós fizemos aqui, de cálculo hidrológico, né, a gente consegue fazer ele utilizando esse método, né, IPAIVU, outros métodos como SCS e tal, e também modelagens, né? Então a gente consegue desenvolver modelagens hidrológicas, né? Inclusive aqui nós temos no treinamento mesmo de hidrologia, nós temos aqui um passo a passo da modelagem, de REC HMS também, né? O de drenagem urbana nós temos a modelagem no REC HMS para amortecimento de cheia. Então, a gente consegue fazer essas modelagens utilizando essas ferramentas. Aqui no treinamento de drenagem urbana também tem um módulo de swing. E o swing também faz essa modelagem. Tá? Inclusive, ele também pode aplicar o método racional, o SCS. Tá? Então, aqui a gente consegue elevar bastante aí a nossa régua técnica aqui na questão de modelagens hidrológicas, ok? Bom, então, vencida essa etapa hidrológica, vamos para a etapa hidráulica. Então, vou utilizar uma ferramenta que chama Macra Studio, que ela é gratuita, e eu vou mexer nessas janelinhas aqui, ó. Então, a primeira janelinha que eu vou mexer, dados hidráulicos. A minha vazão de projeto vai ser de 82,14, né? 82,14. Vou ter o meu freeboard mínimo pelo DAE de 40 centímetros, minha declividade de 1%, eu teria que ter a topografia ali também, mas pegando as curvas de nível da bacia, daria 1,5 mais ou menos por cento, né? Mas a gente tem que olhar o trecho da travessia para ver aquela declividade, de preferência 50 metros antes, 50 metros depois, né? Para a gente ter justamente essa declividade nesse ponto, né? Então, por enquanto, vamos adotar 1%. Aqui, pessoal, próximo passo. Venho na janela de geometrias e vou mudar, porque eu tenho 2,98 nas paredes e 3 de fundo, né? Na verdade, a seção que eu quero fazer para testar é essa daqui, ó. 2 na lateral e 16 de fundo. Então, vou vir aqui no 3, ó, que é a minha margem esquerda, tá? Vou colocar 2, confirmar, ficou com 2 de altura. No 5, ó, que é a margem direita, vou colocar também 2 e confirmar, ficou 2 de altura. E no 4, que é o fundo, vou colocar aqui 4 e vou colocar 16, que é a minha largura de fundo. Vou dar um pan aqui, ó, nessa ferramenta do lado.
e eu tenho a minha geometria aqui, ó, justamente do jeito que eu preciso avaliar, tá? Próxima janelinha de materiais, eu posso escolher os materiais que eu vou revestir. Por exemplo, o fundo aqui, que é o trecho 4, está com colchão reno, que é um gabião em formato de colchão. O trecho 3 está com gabião caixa, tá vendo? Nas laterais. O trecho 5 também está com gabião caixa. Então, beleza, né? Tá bem condizente com o que está desenhado aqui na seção também. Bom, feito isso, vou clicar aqui no Play, em calcular. Ele vai dar um erro, por quê? Porque ele está falando que o meu setor 3 e 5, são esses setores laterais, ele precisa de uma análise de estabilidade geotécnica. Por quê? Porque a margem está muito inclinada, né? Está quase a 90 graus. Mas aqui a gente sabe que não vai ser uma margem, vai ser uma contenção, né? Então, essa informação a gente agradece, mas descarta inicialmente, tá? Bom, então aqui eu tenho um nível d'água de 1,31, freeboard de 69 e essa velocidade aqui de 3,88. Perceba que o meu freeboard está com uma folga, né? 69, eu precisava de 40 centímetros. O que eu posso fazer? Se eu for reduzir a altura da parede, eu tenho que reduzir meio metro, porque é a medida padrão aqui do gabião. Então, se eu reduzir para meio metro, vai ficar 1,50. Uma lâmina de 1,31 fica pouco freeboard, certo? Então, o que eu posso fazer ao invés de diminuir a lateral? Posso diminuir o fundo. Então, está com 16 metros, eu vou colocar 14 e vou calcular de novo, tá? E vamos ver a lâmina d'água. Ó, 0,56. Posso diminuir aqui para 12, vamos ver. 12 já não dá, tá vendo? Já extrapolou, ó, não cabe a vazão. Vamos deixar aqui 13. Ó, 13 dá no limite, tá vendo? Meu freeboard tem que ser de 40 centímetros, tá dando 48, então tá bem no limite aqui, tá? Um cuidado que eu tenho que ter, pessoal, é que conforme eu vou diminuindo a largura, eu aumento a velocidade e eu aumento o estrangulamento da calha. Então, se a minha calha natural já tem 13 metros, bom, tá show de bola, né? É o cenário perfeito aqui, ó, passaria 13 metros e tal. Se ela tiver 14, bom, vai reduzir 1 metro, meio metro de cada lado, tem uma certa restrição, mas não é tanto. Agora, se ela tem 20 metros, eu estou reduzindo 7 metros, pô, estou gerando uma baita de uma perda de carga, que aí eu teria que fazer uma análise hidrodinâmica dessa curva de remanso a montante, então complica bastante, né? Então, preciso sempre estar olhando, né, na minha topografia, qual que é a largura do curso d'água e tentar manter o máximo essa largura nessa modelagem aqui e manter velocidades aqui admissíveis, né, do material. Próxima janelinha aqui embaixo, pessoal, descarga, ó, vou clicar em OK. Aí ele vai aparecer aqui uma curva, onde eu tenho aqui a linha amarela, né, que é a minha vazão de projeto, 82 nos quebradinhos, que me gera uma lâmina d'água de 1,52. E a linha azul seria a vazão máxima que cabe nesse canal, respeitando ali o freeboard, né? Seria algo em torno aqui de 87, mais ou menos, né? Que geraria uma lâmina d'água aqui de 1,60, alguma coisa assim, tá? Depois, na janelinha de materiais, eu tenho aqui cada material listado, margem esquerda, fundo, margem direita, as rugosidades de cada material, geotêxtil, né, que é um geossintético que a gente usa em contato do gabião com o solo, tem as tensões de arraste calculadas e admissíveis, as calculadas têm que ser abaixo da admissível, tem a velocidade residual, que passa entre as pedras e sai ali na fundação do canal, né? Inclusive, todas essas abordagens, pessoal, nós temos também um módulo só de Macra Studio, tá? Então, no treinamento de drenagem urbana, que a gente aborda todo o passo a passo, explica calcular a tensão de arraste, seção, cálculo em curva, seção composta, então, bem detalhado aqui, tá? Esse módulo aqui também, para quem quiser se aprofundar. E por fim, nós temos aqui no resultados gerais, né, 76% da seção utilizada e os dados aqui de FRUD, né, um escoamento crítico aqui no limite, né, 1,07, área hidráulica, perímetro hidráulico, raio hidráulico, por aí vai. Então, todas as informações. Então, essa seção aqui de 13, né, por 2, seria uma seção ótima, desde que, né, nós tenhamos ali uma largura apropriada do curso d'água natural, para que não tenha um estrangulamento, né, a ponto de gerar muita perda de carga, ou também um alargamento ali que fica inviável ali a gente trabalhar com essa seção, tá? Então, esse tipo de análise de estudo de macrodrenagem, nós passamos por duas etapas, que é basicamente a etapa hidrológica e a etapa hidráulica, ok? Essas etapas que nós vimos ali no
no minicurso de drenagem urbana, elas foram mais focadas aí para microdrenagem e aqui mais focado para macrodrenagem, inclusive um método que nós utilizamos e tudo mais, tá? Pode parecer no primeiro momento, pô, mas é muita coisa, muito método e tal, mas galera, o mais difícil aí, ó, vocês provavelmente já fizeram, né? Que é participar do minicurso, tá ali ao vivo, né? Então, tem que estar um horário fixo ali, prestando atenção e anotando, né? Agora, no treinamento completo, você não tem essa pressão, né? Porque basicamente as aulas são gravadas, então você consegue assistir no seu tempo, no seu ritmo, consegue rever as aulas quantas vezes você quiser, né? É um treinamento que vai te trazer reconhecimento, porque ele é validado pelo MEC, né? Então, finalizando o treinamento completo, você recebe um certificado ali validado pelo MEC, né? Para você colocar, inclusive, no seu currículo, ok? Você percebe que ao longo desse passo a passo, pode surgir algumas dúvidas. Quando você for desenvolver os seus projetos, os seus estudos, podem surgir dúvidas também. Então, por isso que é importante você ter com quem contar, né? Então, ter um suporte para tirar as dúvidas. Então, ao longo das aulas do treinamento completo, você vai tirando todas as suas dúvidas, deixando todas as suas dúvidas para que a gente possa te responder e você avançar com segurança, tá? Sem dúvidas. Além de tudo, pessoal, você vai ter acesso, né, ao nosso grupo de networking, onde tem muitas oportunidades rolando. E você que quer desenvolver seu primeiro trabalho aí de modelagem, né, seu primeiro trabalho de drenagem, é lá que vai ter as melhores oportunidades, tá? Aqui dentro da plataforma, aqueles que ingressaram na plataforma de forma integral, têm acesso às planilhas, né? Quem comprou o treinamento completo também tem acesso às planilhas. Aqui nós já temos 81 planilhas aqui disponíveis para vocês, tá? Fazerem o download, utilização. Então, aqui são materiais práticos do dia a dia mesmo, para vocês conseguirem utilizar aí nos projetos, né? Ou conseguirem utilizar nos estudos de vocês, tá? Então, pessoal, esse aqui é o treinamento completo de drenagem urbana. Inscrições abertas até hoje, meia-noite. Beleza? Então, o que eu queria só destacar para vocês é o seguinte. Essas inscrições do treinamento completo finalizam hoje, 11h59, tá? Amanhã, sábado, domingo, não tem mais como ingressar. Então, nós precisamos fechar essa turma para começar na semana que vem com o nosso primeiro encontro ali, de reunião com a turma, de conhecimento, de instruções, de plano de estudos, né? Então, na terça-feira, nós vamos fazer esse encontro no Google Meet e precisamos encerrar hoje as inscrições, beleza? Então, se você não garantiu a sua vaga ainda, clica no link aqui na descrição e garanta a sua vaga enquanto é tempo, tá? Porque a partir de amanhã, essa decisão não vai estar mais nas suas mãos, não vai estar mais disponível, beleza? Então, pessoal, é isso, né? Mais um encontro aqui complementar para vocês, trazendo um pouco dessa visão de macrodrenagem, estudo de macrodrenagem, e aqueles que querem se aprofundar, dar um passo a mais, virar essa chave da ignição da carreira aí, cliquem no link da descrição, garantam a vaga de vocês no treinamento e nos vemos lá dentro do treinamento da plataforma. Beleza? Então, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.